meus amados irmãos, muito prazer estar com vocês novamente para a gente dar continuidade aí na nossa escola dominical, né? Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Semana passada nós fomos do capítulo 1 até o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Hoje então nós vamos do 10 em diante, até onde nós vemos que não vai ficar algo tão extenso, né? Mas a ideia é que nós demos continuidade aí ao que nós estamos estudando dentro da carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes de tudo, convido você a curvar sua cabeça, vamos orar. Amado Deus, nós que somos gratos a Deus por mais esse dia que o Senhor nos deu, depois de uma noite de descanso, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, ó Deus. Muito obrigado por o Senhor ter nos guardado. Muito obrigado por o Senhor ter nos sustentado. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter nos mostrado dentro da sua palavra qual é a vontade que o Senhor tem em relação à sua igreja, Pai. Em relação àqueles que o Senhor escolheu, separou e trouxe para trabalhar dentro da sua igreja com o intuito de proclamar o Evangelho e levar as boas novas de Cristo Jesus aos que ainda não foram alcançados, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, discernimento, dá-nos, ó Pai, entendimento da sua palavra, que nós possamos ser edificados com o texto que iremos trabalhar nessa manhã. Nesse sentido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já trabalhamos até o versículo de número 9, né? Quando nós trabalhamos a questão de como é que Deus enxerga a igreja, a visão de Deus em relação à igreja, né? Hoje, então, nós vamos a partir do verso de número 10. Eu convido você a acompanhar a leitura que eu irei fazer do texto. Rogo os irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? De Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens, né? Então, como nós já dissemos aqui, a semana passada nós estudamos até o versículo de número 9, falando a respeito da visão que Deus tem da sua igreja. Agora nós vamos ver aí um pouco da sequência do texto, onde nós vamos ver que a igreja é um povo chamado à comunhão fraternal. É incrível, né, como que o apóstolo Paulo, ele em diversas cartas, ele trata essa questão do amor fraternal, né, da comunhão fraternal. Porque por mais que ele venha até a fazer uma analogia do corpo de Cristo, dizendo que os membros da igreja são como os membros de um corpo, né, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros, é
constante as declarações de Paulo, né, as advertências de Paulo com a sua igreja a respeito desse chamado à comunhão fraternal, né? Porque às vezes falamos que somos igreja, que temos tudo em comum, que andamos todos juntos, mas sempre há alguma coisa que desabone essa ideia da comunhão fraternal, e Paulo aqui vai tratar a respeito disso, né? Depois que Paulo elogiou a igreja e falou da disposição de Cristo, agora ele começa a tratar dos problemas de divisão que a afligiram, né? A igreja, desde o início, ela sempre lidou com essas tensões provocadas pelas divisões, porque existe até um ditado que eu acho interessante, talvez um ditado do mundo, mas que ele é muito presente, né? É muito aquilo que é a verdade, né? Se nós não estamos juntos, ajuntando juntos, né, trabalhando juntos, quem não ajuda não atrapalha, né? Na realidade, até a própria Bíblia diz que quem não ajunta espalha, né? Então a igreja de Corinto tinha alguns problemas de divisão que afligiu a igreja, né? Talvez algumas situações, que a gente vai ver isso no decorrer da carta, né? Pessoas se achando melhores que outras, pessoas se usando de poder para intimidar outras, pessoas trabalhando pecados ocultos, achando que não poderiam não prejudicar a igreja, né? E quando nós falamos a respeito disso, nós estamos vivendo uma época muito parecida com o que aconteceu lá na igreja de Corinto, né? Tantas igrejas hoje se dividem, na realidade, quando nós deveríamos estar juntos pregando o mesmo evangelho, para a honra e glória de Deus e para o crescimento desse reino, a gente às vezes se divide por coisas pequenas, por coisas, me permitam as palavras que talvez podem chocar alguns, mas coisas banais, né? Às vezes nós nos dividimos por causa de doutrina de igreja, meu irmão. Não sei, a doutrina é uma coisa muito importante, com certeza, mas não deve ser algo que deve dividir as pessoas, porque a doutrina é bíblica. Vamos seguir o que está na Bíblia, que a gente fala toda na mesma língua, né? É interessante que naquele tempo, assim como nos dias de hoje, as pessoas firmam um compromisso hoje e amanhã já estão desfazendo esse pacto que fizeram. Se desfaz um pacto com Deus em relação à igreja de uma forma muito, muito simples, né? Às vezes tem membros que por muito pouco, por estarem insatisfeitos com algumas coisas que acontecem ou ideias que fazem parte da igreja onde ele congrega, ele simplesmente sai. Ele sai, não, eu vou para outra igreja que lá as ideias batem mais com a minha. Então, eu acho interessante, já comentei isso com vocês em pregação que eu fiz na igreja, que acho que é John Piper que diz que o homem tem tratado a igreja como um restaurante, né? Um restaurante. Deus é um garçom de luxo. Se as coisas andarem conforme eu quero, se eu for tratado ou se eu for servido da forma como isso me agrada, eu continuo. Caso contrário, eu vou para outro. Tem tantos restaurantes aí que podem me servir, mas afinal de contas, eu preciso ser servido. Era mais ou menos o contexto do que estava acontecendo na igreja de Coríntios, né? E Paulo reprova, né, o sectarismo que havia em Coríntios, essa ideia de que cada um pode pensar da sua forma e se não estiver bom, a gente parte para outra. A ideia de não falar a mesma língua, né? Paulo faz 3 perguntas logo no início do capítulo, que são perguntas retóricas, né? Mas são perguntas que têm palavras-chave para nós aí, né? Veja lá no versículo de número 10, né? Lembrando que nós estamos vendo agora de 10 em diante, tá? Veja no versículo 10 até o versículo 13, Paulo fazendo algumas perguntas àqueles irmãos de Coríntios, que, de acordo com as divisões que havia lá, Paulo faz umas perguntas que são retóricas, talvez as pessoas não responderam, mas que faz as pessoas refletirem muito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Até aí é uma coisa que parece aos nossos olhos muito simples, muito comum, mas que se a gente começa a parar um pouquinho para pensar, faleis a mesma coisa,
é fato. Uma igreja não pode andar, uma igreja não pode caminhar se houver diferença de falas, né? Diferença de como expressar as coisas. E Paulo está rogando a esses irmãos que eles falassem a mesma coisa, sinal de que a coisa lá estava meio feia, né? Eles estavam falando talvez coisas que divergiam uns dos outros, né? Falem a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, né? Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, ou seja, no que pensam e no mesmo parecer. Tá? Não pode haver dentro de uma igreja onde todos são, como nós vimos no capítulo anterior, que nós somos regidos pela graça, nós somos alcançados pela graça, a visão que Deus tem da igreja a visão que Deus tem da igreja como um todo, não deve haver essa diferença de pensamento dentro da igreja, diferença de atitudes, né? A forma de parecer, né? E aí eu aproveito aqui, meu irmão, e abro um parênteses, tá? Bem rápido, depois a gente fecha esse parênteses e continua. O que mais me entristece dentro da igreja hoje é que algumas coisas que o mundo aí fora oferece tem se tornado meio que comum para alguns crentes, e com isso eles acham que isso pode vir o parecer deles em relação ao que acontece lá fora é diferente do que a igreja pensa. Né? Ou pelo menos a igreja deveria pensar, ou falar, né? Falar a mesma língua, mostrar o mesmo parecer. Né? Eu vou citar alguma coisa aí que depois pode criar uma polêmica e a gente pode discutir em outro momento. Tá? Por exemplo, a questão do homossexualismo. Tem gente que é crente que acha que o homossexualismo é uma coisa normal. Acreditem, tem crente que acha que o homossexualismo é uma coisa normal. E contra isso é perseguição, é racismo, discriminação. Né? Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Vamos um pouquinho mais além. Tem crente que acha que fornicação é uma coisa normal. Né? Que eu viver maritalmente com a minha namorada ou com a minha noiva é uma coisa normal. Que eu possa ajustar as coisas dentro da igreja porque as coisas continuem do jeito que estão. Afinal de contas, não perturba ninguém. Mas espera aí, e a palavra de Deus, onde fica? Como é que fica essa situação? Então, Paulo já faz essa colocação, dizendo para que não haja uma fala diferente, muito menos uma posição mental, né, e que tenha o mesmo parecer, porque é isso que faz uma igreja andar. Porque senão nós estaremos dentro do mesmo barco, eu remando para a direita e o outro remando para a esquerda. Ou seja, nós vamos ficar assim, não vamos para lugar nenhum. Se nós não remarmos todo para o mesmo lugar, nós não vamos atingir o sentido do que é a igreja. A gente vai ficar rodando no centro, que é o próprio homem. E não vamos sair do lugar, não vamos resolver nada. Paulo então está começando a dar aí as bordoadas, né, os tapas na cara com luva de pelica. Mas veja a primeira pergunta que ele faz. No versículo de número 12. Depois ele vai falar: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe que há contenda entre vós. Então teve alguém, Paulo não estava presente, ele teve alguém que era da casa de Chloe que informou a Paulo a respeito das divergências que estavam havendo dentro da igreja. Então chega até ao conhecimento dele, né? Mas vamos lá, ele diz assim: refiro-me ao fato de que cada um de vós deseja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Né? Aí uma pergunta que ele vai fazer no versículo de número 13, que é bem interessante, que ele diz assim: em primeiro lugar, está Cristo dividido? Né? Paulo, ele não prega um Cristo, Apolo prega outro Cristo, Pedro prega outro Cristo, né? E será que dentro da igreja que a gente vive no século XXI existem essas diferenças? Porque assim, quando eu vejo isso, né, porque nós devemos pregar apenas um Salvador, que é Cristo Jesus, né? Apenas um Salvador e apenas um Evangelho, que Paulo vai trabalhar isso nos Gálatas, lá em capítulo 1, de 6 a 9. Será que nós temos dividido Cristo, ou dividida a situação, a posição de quem é Cristo na nossa vida?
Esses dias o irmão Citon me fez um comentário, nós estávamos na casa dele, quando nós estávamos nos encontrando ainda, né, presencialmente, e a gente estava falando um pouco sobre isso, e ele falou assim, às vezes as igrejas pregam a Cristo, mas que Cristo, pastor, que as igrejas pregam? Aí é que está, aí é que eu acho que cabe muito dentro dessa colocação que Paulo faz no versículo de número 13, quando ele diz, mas aí, Cristo está dividido? Porque se uma igreja fala de Cristo de uma forma, a outra fala de outra, a outra fala de outra, qual é o Cristo verdadeiro, então, que nós estamos pregando? E Paulo aqui não está nem falando a respeito de igrejas diferentes, está falando isso da mesma igreja. Da mesma igreja. Então fica muito difícil, meus irmãos, uma igreja andar quando existe divergência a respeito da doutrina de Cristo dentro da própria igreja. Mas então Cristo ama todo mundo. Ok, ele pode amar todo mundo, mas ele não é conivente com o que todo mundo faz, né? Então a própria palavra diz que Jesus, ele ama, mas ele também corrige. Então como é que eu posso dizer uma coisa e outro irmão dizer outra em relação à mesma coisa? Como é que nós podemos ter pensamentos divergentes falando dentro do mesmo cristianismo, né? Acaso Cristo está dividido? Paulo aqui diz que a divisão na igreja é absurdo, porque ela está levando os crentes a pensar que Paulo está pregando um Cristo, Apolo está pregando outro e Pedro está pregando outro. E é somente o Evangelho, né? Então a igreja de Corinto começou a se dividir internamente. Por quê? Porque em vez da igreja influenciar o mundo estava influenciando a igreja. E eu aproveito e abro um outro parênteses aqui, né? Apesar que eu esqueci de fechar o outro, mas considero fechado já. Abro um outro parênteses aqui, dizendo o seguinte: olha que interessante, a igreja influenciar o mundo ao invés do mundo influenciar a igreja, né? Quando nós falamos a respeito da igreja influenciar o mundo, a gente pode pensar naquele texto lá de Romanos, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O transformai-vos é transformar nós mesmos, né? Transformai-vos. Então, a forma como a gente começa a pensar mostra que a gente precisa agir diferente lá fora, né? Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, né? Então, às vezes nós queremos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja e transformar essas coisas em coisa normal, né? E o apóstolo Paulo está mostrando que não, que nós devemos influenciar o mundo lá fora, ou seja, levando a posição da igreja, né, para o mundo. Agora, aqui dentro desse parênteses que ainda está aberto, o que às vezes me deixa meio indignado é que nós achamos que a igreja deve influenciar o mundo, porém nós nem fazemos parte da igreja e queremos influenciar o mundo. Como é que eu vou influenciar o mundo? Como é que eu posso pedir a opinião da igreja? Como é que eu posso buscar a opinião da igreja em relação a alguma coisa que o mundo está acontecendo, achando que nós vamos mudar alguma coisa lá fora, se eu nem faço parte da igreja? Porque lá a palavra de Deus lá fora é loucura. Às vezes você vai falar de algum tema, vai para um tema polêmico aí lá fora, você vai apanhar, porque é loucura. Você está nadando contra a maré. Agora, se você nem faz parte da igreja, como é que você quer influenciar lá fora? É difícil, né? Fecha parênteses. Então, a sociedade de Coríntios, né, estava multifaciada, né, como nós tratamos até um pouquinho isso no capítulo anterior, com as suas ideias, porque havia líderes, filósofos, pensadores lá, né, que faziam essa diferença toda dentro da igreja. E aí, com isso, a igreja ficava dividida, né? Alguns líderes, filósofos e pensadores, então, para que lado que eu vou? Eu não tenho nada contra quem seja filósofo, desde que não vá pelas vãs filosofias, e muito menos contra alguém que seja pensador, porque eu já disse isso no vídeo passado, da nossa aula passada, que crer é também pensar, né? O crente, ele não só crê, ele pensa, ele reflete, ele pensa no que ele crê, porque ele não crê em vão, né? Agora, o grande problema nessa igreja estava sendo que um era seguidor de um, outro era seguidor de outro, era seguidor de outro. Antes de eu ir para o seminário, antes de eu ter o chamado para ser pastor, eu trabalhei muitos anos numa igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Maria.
eu era zelador, fui diácono, né? Então eu acho que como zelador você conhece mais a rotina da igreja que um pastor. Pode ter certeza disso. Porque você está lá 24 horas por dia. Uma coisa que às vezes me indignava, e isso é uma realidade, talvez você possa dizer que não, mas é uma realidade, é que às vezes a pessoa ligava lá na igreja, e tocava na minha casa, que eu era o zelador da igreja. Ô Roberto, você sabe dizer quem é que vai pregar hoje? A igreja tinha 3 pastores, 4 pastores, até hoje tem seus 3, 4 pastores, alguns auxiliares, outros colaboradores, é uma igreja grande. Quem é que vai pregar hoje? Ah, hoje é o reverendo fulano. Ah, então eu vou na igreja. Ah, hoje é o reverendo Beltrano. Ah, não vou não. Hoje eu não vou. Deixa quando for o fulano eu vou. Espera aí, gente. O que Paulo está trabalhando aqui, nessa parte do texto, quando ele diz que Cristo está dividido, né, ele está mostrando que a igreja, ela tinha dado mais valor à personalidade do pregador que à mensagem. Eu costumo dizer que hoje a igreja presbiteriana hoje ela tem alguns ícones da igreja que são maravilhosos. Eu costumo segui-los, eu costumo acompanhá-los, e muitas vezes eu procuro até levar a ideia deles, o pensamento deles, porque são homens realmente usados por Deus. Porém, eu costumo dizer o seguinte: são falhos como qualquer outro pastor, que não tem o mesmo nível que eles. Então, quando eu começo a endeusar um ou outro, tem alguma coisa errada. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Olha, um está dizendo que é de Paulo, está dizendo que é de Apolo, está dizendo que é de Cristo. Então, existe visão dentro da igreja. Quando eu começo a pensar que um é melhor que o outro na relação, o cara pode ser melhor na relação de retórica, talvez na personalidade, mas a mensagem que está sendo pregada é a mesma. A mensagem é Cristo, ou deve ser, a menos que a mensagem esteja sendo pregada é outra, né? Reverendo Hernandes, ele diz, inclusive uma vez que eu encontrei com ele na igreja do Brás, quando a igreja estava fazendo 100 anos, ele falou que a igreja vive um momento de tietagem. E ó, que nós estamos, aí eu estou falando de um dos homens que eu digo que é um dos ícones da igreja presbiteriana. Ele diz que a igreja às vezes vive um momento de tietagem, né? Porque às vezes vão atrás do pregador e não atrás da palavra. Ok? Às vezes a forma como ele expõe é muito boa, né? Mas será que o outro que expõe a palavra de Deus também não está expondo a palavra de Deus? Será que o outro também, Deus não fala através dele? Né? É o que nós chamamos aí de um culto à personalidade, era o que estava acontecendo lá em Coríntios, né? Talvez, e trazendo para os dias de hoje, né? Pastores, cantores, são vistos como os astros, né? São vistos como pessoas que brilham. O foco são eles, né? Até uma vez, ouvindo o reverendo Nicodemos falar a respeito disso, ele falou que por uma igreja que ele passou, não convém a gente citar a igreja aqui, havia uma equipe de louvor que achava que eles eram a cereja do bolo do culto. E teve um dia que eles chegaram para tocar, e o reverendo Nicodemos disse que eles iriam tocar no salão social, e o som ia sair dentro da igreja. As caixas estavam todas ligadas para que eles tocassem dentro do salão social e o som saísse dentro da igreja. Eles não concordaram. Onde já se viu nós tocando? Nós temos que tocar dentro da igreja. Por quê? Porque a ideia estava em cima de que o que nós fazemos, nós temos que brilhar, e não é a palavra de Deus cantada que tem que se sobressair, né? Então, é isso que Paulo tem que estar falando aqui. Como é que vocês fazem divisão da igreja, falando que uns são de Paulo, outros são de Cristo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, né? E depois ele vai tratar aqui, né? Como ele diz que ele mesmo não batizou ninguém, né? Na realidade, é o que Paulo coloca: um planta, outro rega e outro colhe, né? E Paulo está enfatizando aqui a igreja de Coríntios, e isso é muito bom a gente enfatizar nas igrejas do nosso século, nos dias de hoje, que nós não devemos colocar atenção em pessoas,
né? Nós não devemos colocar atenção em líderes humanos, né? Nós não devemos colocar nenhum pastor num pedestal. Nós não devemos colocar nenhum homem na posição que ele não possa estar, porque tanto um quanto o outro é usado para ser vaso de bênção na vida das pessoas, levando aquele que deve ser realmente exaltado, que é Jesus, né? Todas as vezes que a igreja começa a dar mais importância ao homem do que ao pregador do que à mensagem, né, ela está prestando um culto à personalidade, e isso ele coloca como pecado, né? É normal, é enfático que um ser humano gosta de seguir líderes carismáticos. A gente vê isso pelas megas igrejas aí, né? Às vezes o cara tá falando tanta pobrinha, tá falando tanta porcaria, mas ele tá sendo seguido porque ele é carismático, consegue envolver as pessoas. E é isso que Paulo está trabalhando aqui no início desse capítulo, desses versículos, né, de número 10 até o versículo 13, e ele está fazendo essa ênfase, né? Depois Paulo cuida do assunto, e é interessante que Paulo cuida do assunto de uma forma transparente. Ele não uma coisa que eu acho fantástica no apóstolo Paulo é que ele dá nome aos bois. Ele não fica escondendo as coisas, não fica eu ouvi dizer, né, que as coisas estão dessa maneira, né? Eu ouvi dizer que as coisas estão assim, que as coisas estão assadas, né? Veja o que ele diz no versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela da casa de Chloe que há contenda entre vós. Então ele está dizendo de onde veio a informação. Ele não está dizendo que existe um tititi dentro da igreja e que as coisas parecem estar ruins. Está dizendo, olha, lá está tendo um probleminha lá. Ele está dando nome ao boi aqui, é da casa de Chloe. Ele informa o problema da igreja e também diz da onde veio a informação. Porque é muito comum nós ouvirmos comentários dentro da igreja, né? Tem alguém dizendo isso ou aquilo dentro da igreja, né? Ah, peraí, tem alguém dizendo? Então vamos dizer quem é que está falando, né? Porque senão, quando eu digo que estão comentando isso ou aquilo, eu estou trazendo uma fomentação para dentro da igreja, algo que vai trazer discórdia, né? Algo vai trazer desconforto, fica como se fosse famoso mexerico, né? Mexeriqueiro, né? A famosa o diz que me diz, mas de onde vem a informação? O apóstolo Paulo está mostrando aqui, olha, são fontes confiáveis da casa de Chloe que estão me trazendo essas informações, né? Quando nós começamos a generalizar, né, quando as coisas que estão acontecendo na igreja são generalizadas e trazidas de uma forma que não fica claro, é algo que prejudica a igreja, né? Essa transparência neutraliza a maledicência dentro da igreja, né? Quando nós somos transparentes e dizemos o que realmente está acontecendo, quando as coisas são trabalhadas num ambiente de abertura e de transparência, o mal é tratado e o mal é resolvido, né? Porque é triste quando a gente fala, estão falando isso, mas quem está falando? Não posso falar, né, pastor? Não, peraí, vamos direto ao assunto, meu irmão, né? Por isso que Paulo está rogando aí aos irmãos que falem a mesma coisa, que não haja entre eles divisões. É interessante nessa palavra divisão, ela é de onde vem uma palavra que é muito conhecida nossa também, né, que talvez você já tenha ouvido falar, é o cisma. A palavra grega para divisão é cisma, né, cujo significado é rasgar um tecido, é rasgar, é algo que está inteiro, você vai e corta. Paulo está dizendo que a igreja havia algo como um tecido rasgado, como se de um belo pano onde pudesse fazer uma bela roupa, parte dele foi rasgado, né? Em outras palavras, né? Quando há essa divisão dentro da igreja, quando há essa questão de que não está sendo bem tratada dentro da igreja, nós estamos rasgando a igreja de Jesus, né? E o apóstolo então
lá no versículo 10, ainda lá no início, né? Ele diz assim: antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E Paulo, então, ele depois vai tratar um pouquinho, né? Lá no versículo de número 12, ele vai falar que, quando ele fala a respeito de cada um de vós, dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, é como se nós estivéssemos vendo aqui alguns partidos políticos dentro da igreja, né? Talvez pessoas que se identificam com outras acabam formando. E eu vou um pouco além, não querendo ser ousado, dizendo que eu vou além do que Paulo está falando, mas na minha cabeça eu vou um pouco além. Eu acho que quando nós tratamos a igreja como se tivesse alguns determinados partidos políticos, nós estamos criando facções dentro da igreja. Talvez alguns tivessem aí as suas características diferenciadas, né? Talvez Paulo como um grande evangelista, né? Isso traria alguns seguidores a ele, por ele ser alguém mais evangelista, até porque, meus irmãos, dentro da igreja todo mundo tem carrega um pouco da sua essência, e com isso alguns se destacam em relação a outros em algumas funções. De repente um pode ser mais evangelista que o outro, não que todos devemos ser, mas tem uns que têm uma característica mais evangelística, né? Talvez alguns poderiam ser mais filósofos. Como eu disse, a filosofia dentro da igreja não é algo que prejudica a igreja, desde que ela seja uma filosofia sadia. Por exemplo, os que eram talvez do partido de Apolo seria um partido mais filosófico, né? Apolo era da cidade de Alexandria, a segunda maior cidade do mundo, né? E os alexandrinos eram entusiasmados com as elegâncias literárias, são pessoas que liam muito, né? Você já percebeu que existe diferença dentro da igreja, às vezes, de líderes? Tem aquele que você vê que o cara é mais carismático, ele é mais pegar a igreja, a Bíblia, e vamos fazer evangelismo. Tem outros que são mais de leitura. E isso é muito bom, porque a leitura enriquece. Ela enriquece tanto o seu falar como o seu escrever, né? Então temos aí as pessoas que são mais filósofas, que gostam mais de ler, absorver, né? Porque quando a gente lê bastante, a gente começa a identificar algumas coisas, né? Então talvez esses fossem aí o que Paulo chama de os seguidores do partido de Apolo, né? E ele também fala que tem como se fosse o partido de Pedro, né? Mais conservador, possivelmente pelos judeus e pelos prosélitos que se tornaram judeus por meio da circuncisão, né? E muitos gentios aderiram à fé judia, né? E eram chamados de pessoas tementes a Deus. Mas ali a gente também encontra essa questão de quando, por ser mais conservador, talvez fosse um pouco mais para o lado da lei, e aí começava a ver algumas coisas que eram inseridas dentro da igreja que trazia alguns problemas, né? Tanto que quando nós vamos para os comentários que a gente costuma ver quando nós estamos estudando, a gente vê que William Barclay ele esclarece que os membros do partido Pedro eram aqueles que ensinavam o homem devia observar a lei para a salvação. É bom observar a lei? Claro que é bom observar a lei, mas a lei não está acima de Cristo. Então é no caso, até que nós já vimos aqui, quanto aqueles judaizantes que estavam querendo colocar algo mais, né, a questão da circuncisão, né, para que houvesse aí não somente a graça, né, mas também deveria haver a circuncisão. Então veja que cabeças, talvez não era a ideia dos líderes propriamente ditos, mas a cabeça dos seguidores partiam para esse lado. Apolo é mais filósofo do que Paulo, né? Paulo é mais evangelista, né? Apolo é mais filósofo, Pedro é mais conservador, né? E havia aqueles que ele disse que era do partido de Jesus, né? Talvez essa turma aí é que tinha um nome mais bonito, né? O partido cristão realmente, né? Talvez, mas com isso talvez fosse um partido exclusivista, né? Os membros desse grupo evidenciavam um orgulho espiritual sutil, dando a entender que eles eram os únicos cristãos verdadeiros.
E vejam, se nós olharmos como um todo, como o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui no início, né, que nós devemos olhar tudo, falar a mesma língua e ter a mesma mente e o mesmo proceder, não deveria ter essa diferença, porque deveríamos ser todos os partidos de Cristo e na realidade não existiam os demais. Né? Não deveríamos ter o partido do evangelista, o partido do conservador, o partido do filósofo e somente o partido de Cristo. Mas aí é que está. Às vezes aqueles que, de repente você pode estar falando, pastor, me identifiquei com esse. Porque, que Paulo é evangelista, o evangelho ele tem um peso muito grande, a pregação do evangelho, ser evangelista é muito bom, mas também tem os filósofos, né? Apesar de ter os filósofos, é bom a leitura, é bom a gente saber de coisas diferentes. Temos a conservador, né? Mas eu faço parte do partido de Cristo. É muito normal a gente ver, por exemplo, dentro de alguns comentários, de algumas discussões teológicas aí, eu sou arminiano e eu sou calvinista. Aí vem um e fala, eu sou de Cristo. Ok, você pode ser de Cristo, mas você pode ser arminiano ou ser calvinista. Você ser de Cristo não quer dizer que você não tem uma posição virada ou para o arminianismo ou para o cristianismo. Se você não sabe o que é isso, depois a gente pode tratar um pouco sobre, tá? Em outro momento. Mas o que eu quero dizer é que não é porque eu sou calvinista, que daí eu partiria para um partido mais filósofo, talvez a partir de Apolo, porque eu vou ler mais os escritos de Calvino e por aí se enveredar mais ao meu posicionamento, não quer dizer que eu não seja do partido de Cristo. O grande problema que Paulo está colocando aqui é que aqueles que se dizem do partido de Cristo são pessoas que às vezes têm o rei na barriga, né? Acham que são melhor por não tomar nem simplesmente irem por essa questão de que eu sou do partido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque voltando ao que Paulo diz no versículo de número 13, né, eles são do partido de Cristo, porém Cristo não está dividido. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo circuncidado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Né? Então veja que a importância que tem da gente, devemos ter a nossa posição dentro da igreja, porém, num contexto como um todo, a gente trabalhar a questão de que somos todos de um só partido, o partido do cristianismo, onde Cristo é o cabeça, onde nós teremos talvez membros e líderes que têm a sua filosofia um pouco diferente, mas que não pode fugir daquela que é o centro. Paulo está mostrando aqui aos Coríntios que a ideia é que o centro da igreja deve ser Cristo, e não deve haver divisões em relação às coisas secundárias, que a pregação da palavra deve ser examinada como a palavra e não o pregador. Quando eu vou para a igreja, eu não devo ser do partido tal ou do outro. Eu devo ser membro da igreja, fazer parte de um contexto onde todos pensam da mesma forma. Claro que nós vamos ter divergências de pensamento, meus irmãos. De repente, para mim o vermelho é mais bonito que você, acho que o azul é mais bonito. Isso é uma divergência de pensamento, mas isso não atrapalha o nosso andar no cristianismo. Então, a ideia é que nós devemos ter um pensamento cristocêntrico, né? Assim como Cristo não é dividido, nós não podemos dividir nada dentro da igreja, né? Ele não pode ser dividido, portanto devemos ter o mesmo pensamento como um todo e falarmos a mesma língua, né? Então, tanto que ele fala lá, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além desses, não me lembro de se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Né? Então, Calvino dizia uma coisa muito interessante. Ele fala que o Evangelho deve ser pregado de uma forma que todo mundo entenda. Usar de palavras muito rebuscadas, isso às vezes pode ser complicado, né? Tem que ser. Tanto que Stuart Olyott tem um livro que eu aconselho, você que gosta de uma boa leitura, você que faz parte do partido de Apolo, que é meio filósofo e gosta de ler, né? No bom sentido,
né? Que nada contra você ser do partido de Apolo, que gosta de ler, muito bom, adquirir conhecimento. Que você leia, chama Pregação Pura e Simples. Foi o primeiro livro que eu ganhei quando eu fui para o seminário. Um membro da igreja lá me deu, Igreja de Vila Maria. Pregação Pura e Simples. Onde ali diz que a nossa pregação ela deve ser de uma forma eloquente, no sentido de que todo mundo deve entender. Eu devo entrar na igreja e entender o que o pastor está falando. Quando ele começa a usar palavras muito rebuscadas, palavras que não estão dentro do vocabulário do povo, fica mais difícil de ser interpretado, né? E Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado para pregar. Às vezes, algumas pessoas interpretam errado, não, foi chamado para pregar e não para batizar, então eu devo pregar, mas se aparecer um batismo, não é isso que Paulo está dizendo. Fala que a prioridade da igreja de Cristo é o pregar. O evangelho, o batizar é a consequência do pregar, né? Porque é triste, meus irmãos, e aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, a nossa aula vai ficar muito extensa, e a gente tem tempo para refletir sobre o que a gente ouve, então eu gostaria de estar parando por aqui. Mas a gente vai ver, por exemplo, que quando a gente fala a respeito dessa questão, que Paulo não está dando muita ênfase a ele ter batizado as pessoas, ele está mostrando até o contrário. Ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, porque tem gente que, por incrível que pareça, dentro da igreja, ele dá mais ênfase que se ele foi batizado pelo pastor X ou pelo pastor Y, porque o pastor X é mais consagrado. E aí, o batismo dele pode ser mais fiel às Escrituras. Ou até mesmo o crente que traz água do Rio Jordão para ser batizado nela, né? Nós batizamos por aspersão, então não tem como encher o cara dentro d'água. Então ele traz um pouquinho de água lá do Rio Jordão, porque lá que passou João Batista, talvez Jesus foi batizado por lá, então aquela água ali tem um mistério, né? Então vou trazer água do mistério porque eu posso ser batizado e meu batismo vai ser melhor que o seu, pode ter certeza. É isso que Paulo está dizendo aqui. É esse tipo de divergência que não deve haver dentro da igreja. Falamos a mesma língua, meus irmãos, nós falamos de Cristo Jesus, Salvador. Vou parar por aqui, aí a semana que vem a gente dá continuidade, quando até uma divisão aí na sua Bíblia, quando fala que sobre a mensagem da cruz. Hoje a gente fica por aqui, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado, que você possa refletir a respeito dessas coisas, que às vezes são coisas sutis, nós não conseguimos identificar elas de uma forma muito enfática, mas acontece. E Paulo está advertindo a igreja aqui de que isso divide a igreja, e uma igreja não pode ser dividida, né? Um reino dividido não pode haver um reino dividido, né? Vamos orar de novo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado por esse momento que podemos meditar na Tua Palavra, muito obrigado, Senhor, porque estamos aí na expectativa, Senhor, de voltarmos assim o mais breve possível para estarmos juntos, ouvindo a Tua Palavra, estudando e compartilhando, Pai, não somente ouvindo, mas falando, porque é uma escola dominical. Esteja nos abençoando, essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.